Queria saber, se fosse um familiar seus aqui sentado, vocês iam querer que eles fossem condenados por imprecisões incidentais? Vocês queriam ter prova irrefutável sobre a culpa? Primeira coisa que vocês, inclusive, serão indagados pelo juízo na fase da aquisitação é sobre a materialidade desse crime. Ou seja, aconteceu um crime, um fato jurídico aconteceu? Sim. A mulher foi brutalmente atacada. Ela foi encontrada dentro de uma cova, dentro de uma gaveta do cemitério. Olha o estado dela que ela foi encontrada. O crime aconteceu? Aconteceu um crime? Sim. Ninguém está negando isso. Brutal, tem que ser apurado. A gente indagou o delegado se foi encontrado alguma coisa, perguntei se foi feita perícia, gente. Impressão digital. Ele falou, não me recordo. Está aqui, ó, a investigação dele. Foi encontrado um porrete, inclusive a gente solicita. Aqui, ó. Um porrete, ela foi agredida com um porrete. Pergunta se foi feita alguma perícia digital aqui, ó. Mas em objeto de madeira é mais difícil. Não, o material que não é tão poroso poderia ter ao menos tentado, mas não fizeram, tá? Vou prosseguir aqui. Surge a grande pergunta que vai pairar toda a nossa argumentação aqui. Quem foi o autor desse crime brutal que fizeram com a Thalita? Essa é a grande pergunta que vale R$1 milhão. Quem foi o autor? Que é nesse momento, a investigação, até perguntei aqui, vocês viram sentado aqui falando para o delegado, explica para o jurado como que é o papel do delegado para apurar a investigação. Ele precisa trazer elementos para entregar na mão do Ministério Público. Ele tem que chegar na conclusão. Ele precisa chegar na conclusão. O trabalho dele é apurar, relatar e entregar. Ele passa a bola para o Ministério Público. E com isso foi aquela denúncia detalhada que foi lida para os réus, com base no quê? No que o delegado fez e no que o promotor, a acusação, verificou no caso concreto. Perfeito? E tinha duas narrativas, duas linhas de investigação. Duas. Uma que eu cito como difícil, que é encontrar os homens encapuzados, e a outra, que é a mais fácil. É pegar os meninos que eram da comunidade, que já dava trabalho para a polícia há muito tempo, lá quando eles eram menor de idade ainda, e colocar nas costas desses caras. Eu vou provar para os senhores que eles seguiram essa investigação. Qual a polícia escolheu? Você lembra aqui que eu fiz questão de perguntar para o delegado como que ele estava de trabalho na época? Mais de 4.000 processos para ele relatar. Imagina qual que ele escolheu? A linha mais fácil. Qual o motivo? Já queria prender os réus, acúmulo de trabalho e pressão da mídia para a solução rápida do caso. Ele tem prazo. Ele não pode ficar agarrado com a investigação dessa, com repercussão nacional. Teve repercussão, saiu no Gotinho, saiu em vários canais de televisão, no G1. Imagina um delegado com um caso desse, ele ter que apurar a questão dos homens encapuzados. Então, eles pegaram pessoas que já eram conhecidas e, considerando os antecedentes criminais, seria mais um crime nas costas dele. Mas isso aqui, senhores, a gente não pode admitir aqui em Visconde Rio Branco, não. A investigação tem que ser feita de forma correta. Eu retomo aqui, o Ministério Público não tem culpa disso. Ele foi induzido também ao erro com essa situação. Ele pegou o relatório com base no delegado entregou. Perfeito? Mas por que a vítima mentiria? A gente entendeu o lado da investigação e tinha que colocar uma narrativa factível para ser denunciado. E aqui eu faço um adendo. Vocês acham que é difícil sentar aqui? Não. Sabe por quê? Quem são os responsáveis pela Constituição de julgar são vocês, pessoas do povo. Então, o advogado fica lá brigando dentro do processo para evitar a pessoa sentar aqui. O que o juiz, em regra, faz? Eu não sou competente constitucionalmente para julgar. Então, eu vou declinar porque eu vou deixar para o jurado decidir. Ou seja, se tiver uma acusação contra qualquer um aqui que está presente, ele vai sentar aqui, e vai ter que esperar a decisão do jurado. Então, sentar aqui não significa culpa. Pode ser um familiar. Por isso que a gente precisa ter empatia, discernimento, para não cair na narrativa fácil. Tá? E com relação ao Ministério Público, quando disse que já cansou de pedir absolvições em plenário, eu não vejo isso como justiça, não, gente. Pensa comigo. O processo dos meninos, eles estão 2 anos presos. 2 anos presos para um promotor falar assim, aqui, absolve. Pô, por que não pediu antes? Por que melhor?
Porque falou para ele ser impronunciado e nem precisava vir para o júri. Você acha que os rapazes estão tranquilos aqui? Estão sim lá dentro, chorando. Aqui eles ficam com medo. Percebam isso. A vítima mentiria por quê? A gente explorou isso. Tentei aqui, conversei com a vítima. Medo de ser presa. Ela é aquilo que a gente vê na prática como usuária traficante. Aquela pessoa, usuária, doente, se coloca em situação de vulnerabilidade em razão do vício e se envolve com todo tipo de gente da pior espécie e acaba se valendo da droga. Ela estava armazenando droga. É um ponto conhecido na cidade lá, com muitos pontos de droga. Então ela se colocou nessa situação de risco e tinha medo, obviamente, de ser presa. Outro ponto, ela falou aqui, ela queria recuperar a guarda das filhas dela. Ela perdeu as filhas dela por essa situação relacionada a ser usuária. Ela queria recuperar as filhas dela que ela perdeu com a família acolhedora. Se ela respondesse um processo de tráfico de drogas, você já acha que isso ajudaria ou atrapalharia ela? Ela não queria dever nada para a justiça. Inclusive, ela fala: a Polícia Civil está na minha cola, não quero mexer com coisa errada mais não. Ela falou aqui na presença de todo mundo. Medo dos reais responsáveis pelas agressões. Pensa com a defesa, sem nenhuma demagogia. Quando você coloca pessoas inocentes como responsável, os caras que fizeram de verdade estão soltos. Ou seja, se ela colocasse quem foi que lá na comunidade provavelmente rodou em ser esses homens encapuzados, ela poderia sofrer uma retaliação. Olha que coisa lógica que eu vou trazer para os senhores. Se foi os meninos que fizeram isso com ela mesma, por que ela ainda tem medo? Por que ela nem sai de casa mais? Ela fica trancada dentro de casa com câmera de segurança. Por quê? Estão presos. O risco para ela não existe mais, em tese. Mas como os algozes estão soltos, ela continua com medo, obviamente. Eu falei aqui com o Coveiro, com o Marcelo, e também falei aqui com relação ao Raimundo. Sem medo de errar, o Raimundo e o Marcelo, o depoimento deles foram os mais sinceros que a gente viu aqui hoje. Sabe por quê? Eles não tinham dever nada para ninguém. Eles estavam trabalhando, pessoas honestas, trabalhadoras, humildes, trouxeram aqui a verdade do fato. Eles não tiveram contaminação no sentido de que favorecer a polícia ou favorecer os réus. Por quê? Estava trabalhando, eles não, né? Então, ainda não tinha uma linha, eu coloco aqui, ainda sem uma linha investigativa definida, algumas coisas acabam acontecendo lá na fase policial. E quem tem a capacidade de enxergar detalhes, um coração puro, sem preconceito se o rapaz é negro, sem preconceito de antecedentes criminais, que foi muito dito aqui, o Sérgio falou mais de outros processos do que a prova do processo aqui, diferente do que a defesa vai fazer. Algumas coisas deixam percebido para quem tem um atento imparcial, uma análise imparcial. O depoimento prestado na fase policial pelo Coveiro Marcelo. Tem um ID aqui. Esse depoimento foi juntado pelo próprio Ministério Público. Tá? Ele fala o seguinte: foi 2 pessoas encapuzadas, conforme se expressa. Eu ouvi ela relatar para o policial que foi 2 pessoas encapuzadas. Percebe? Essa informação, vocês vão ver que ela é omitida e eu consegui trazer aqui para o plenário. O Ministério Público ficou assim, assustado com a convicção do Marcelo. Mas ele fala isso lá na fase policial. Depoimento prestado lá. Tá? 2 pessoas encapuzadas. O declarante faz constar porrete com sangue, ou seja, desde o início já sabia que tinha esse porrete, não fizeram a perícia nele. E ele também não tinha medo de represália nenhuma, porque estava falando a verdade, ele estava tranquilo, com a consciência dele em paz. Você fala, mas é o Coveiro, foi a primeira pessoa que teve contato com a vítima. Inclusive, ela fala, pediu para chamar ele. Ele conhecia ela, ô Thalita, quem fez isso com vocês? Foram 2 homens encapuzados. Eu tenho, não é eu que estou falando, ele falou aqui, mas eu tenho o trecho, vou mostrar o vídeo para mostrar para vocês, e desde antes ele já vem falando isso. Só que ninguém, quando a gente tem a convicção, quer condenar, a gente ignora esse tipo de prova, entendeu? Daqui é o depoimento do policial militar Watson, lá na fase do inquérito, juntado pelo próprio Ministério Público. Que no local
em conversa com a vítima, a mesma não conseguiu relatar sobre os fatos, bem como a autoria. Que no local, ela só disse que uns caras haviam entrado em sua residência, batido nela e no marido e nada mais. Ela falou isso. No mesmo sentido, o policial Guilherme repete a mesma situação, que a vítima apenas disse que teria entrado na sua residência, batido nela e no marido e nada mais. Você percebe que quando chegou o caso para o delegado apurar, a única linha de investigação era esses homens encapuzados. O coveiro falou e depois foi a situação dos policiais, no mesmo sentido. Perfeito? Nina, o delegado. A única linha de investigação que ele tinha nessa época era esses homens encapuzados. Ele estava no escuro. No escuro. Ele vai comprovar, basicamente, como que a polícia estava sem norte. E lembra, acúmulo de serviço. Para eles conseguirem encontrar esse homem encapuzado, eles teriam que parar a delegacia, todos os processos que já tinham acumulado, a pressão da mídia querendo resposta rápida, vaidade envolvida, infelizmente, ele tinha que trazer uma solução. A linha 1, que é a mais difícil, eles não conseguiriam. Tomara que seja escuta. A investigação, ela estava totalmente impossível, igual a expressão que o policial Jorge falou, investigador, estava impossível localizar esses homens, que é a primeira linha de investigação. Depois, como se fosse uma providência divina, chega uma luz nesse inquérito, muito conveniente, essa reservada para a vítima. O delegado, ele procura a vítima de forma reservada e, a partir daí, surge os rapazes que estão presos na história. E até então, estava no escuro, era impossível localizar esses homens encapuzados, só com o depoimento da vítima. Aqui vou passar para os senhores como que foi, já tinha o caso pronto na mão dele, a narrativa que foi apresentada aqui em plenário, que foi defendida pelo Ministério Público. Aquela dúvida sobre a autoria, eles simplesmente dividiram o fato que não tinha como mais excluir esses homens encapuzados da dinâmica que foi dito pelo coveiro inocente, o que ele viu na hora lá que ela foi resgatada, e os dois policiais tinham confirmado isso. Então, eles não poderiam excluir essa linha. O que eles fizeram? Fatiaram a acusação em dois momentos. Primeiro, os homens encapuzados entram na casa, dá uma coronhada nela, não sei se foi tapa, mas a gente vai falar sobre isso. Nesse momento, eles subtraem algo, que a vítima também vou trazer aqui, como que ela vacila, né? Tem hora que ela fala que sabe, tem hora que fala que não sabe. Nesse momento, e em seguida, os réus que estão presos, supostamente, pela narrativa da acusação, eles teriam verificado essa ausência desse material, que em tese seria deles, pelo que a acusação sustenta, e revoltado com isso, o que eles fazem? As agressões. Detalhe, que a vítima fala que eles apanharam, ela apanhou deles fora, na rua, quando foi pedir socorro, em razão daquele furto, aquele roubo que acabou de acontecer na casa dela. Olha que interessante. Esse é o depoimento aqui, só está mais 2 minutinhos desse depoimento que eu tirei o corte da audiência que foi feita na frente da juíza, a doutora Daniele. O que aconteceu aqui? O Bolóia é um investigador também que atuava junto com o delegado. Ele vai falar como que foi essa conversa com a vítima. A gente vai perceber isso claramente, como que foi feito o trabalho. E por que o Bolóia deixou isso passar? Eu vou adiantar. Ele é mais antigo, um policial mais rústico, no sentido de que, para ele, isso aqui seria legal, isso está ali de acordo com a lei. Mas verifique essa situação aqui, como que ele fala que a vítima, o delegado fala o seguinte, a vítima falou espontaneamente o nome dos réus. Olha como que ele fala. Ela só respondia sim ou não. Então, ela não tinha como falar nome de ninguém. Aí ela chegou a falar. Não. Só ela ouvia. A gente fez algumas perguntas para ela. Fulano, quem participou? A gente falou. O índio. Colocou palavra na boca dela, mulher debilitada. Ela confirmou todas as situações. Confirmou. Então, quando vocês foram até. Repara isso aqui. Você já tinha essa informação para vocês? Já tinha chegado até nós. Já tinha chegado. E chegou uma vez. Chegou através de uma testemunha. Vou parar por aqui. Porque aqui a gente acha uma contradição crucial. O delegado falou categoricamente na frente dos senhores aqui que conversou com a vítima depois que teve contato com essa testemunha misteriosa. Aqui o investigador falou o contrário.
conversou com essa testemunha misteriosa, que eu vou mostrar dela aqui, e depois conversou com a vítima. Tanto é que eles teriam condições, até para ele sustentar a coerência dessa narrativa dele, eles teriam condições, objetivamente, de chegar assim, falar assim, Clícia, Clícia, foi fulano que fez isso? Debilitada, foi. Ou seja, eles já sabiam quem eles queriam colocar na cadeia. Eles estavam no escuro, queriam encontrar um homem encapuzado, não conseguiram, já chegaram com a narrativa perfeita para ignorar essa primeira linha que estava perdida na investigação. Ele tinha que entregar um trabalho para a sociedade, uma resposta que estava todo mundo procurando, e eles começaram a ir para cima da vítima, tá bom? Mas, finalmente, tudo aquilo que a investigação precisava, que é justamente o depoimento da vítima. Vocês têm dúvida que o depoimento da vítima, um mês depois de ter saído do hospital, foi ótimo para a acusação? Ela foi sem advogado, ela mesma falou aqui que ela nem assinou, ela só assinou. O depoimento ia ser perfeito. Tanto é que foi com esse depoimento dela que o delegado conseguiu prender todo mundo. Foi com esse depoimento, que é justamente isso. Ela cita o nome dele, ó, que o declarante conhecia o Wallace Mateus dos Santos, Pangué, João Luciano, cita com detalhes. Ó, até apelido, Pedro Henrique da Rocha Gomes, Pedrão, que os três residiam nas proximidades, que o declarante adquiriu droga deles, que Índio Pangué estava residindo numa casa do lado contrário da casa da declarante, na mesma rua, cerca de 50 metros, que não sabe a quem pertence a casa, que afirma que há cerca de 2 meses estava guardando drogas, armas para eles, que a declarante guardava 2 pistolas, não sabendo dizer o calibre, que as armas ficavam dentro de uma maleta. Grave isso. Dentro de uma maleta, sabendo dizer que era uma prata e uma outra preta. Ela falou a cor da maleta na fase policial. Acabar de sair do hospital. Ou seja, a ideia é, quanto mais o tempo passa, melhor seriam os depoimentos dela. Não é isso que a gente vê. Vou mostrar para vocês os trechos dos depoimentos dela da contradição. E, além disso, dentro de uma maleta, sabiam dizer que era prata e preta, além disso, guardava drogas para a dupla, que afirma que guardava armas e drogas por medo. Aí começa a falar que tem por represário, depoimento perfeito, conseguiu prender todo mundo e estão presos até hoje. A justiça criminal é implacável. Ai de quem sentar ali. Só os senhores hoje têm o poder de acabar com essa injustiça. No mesmo sentido, olha o que ela fala, que chegou a ser agredida com paulada na nuca pelos rapazes encapuzados. Ela confirma isso. Que ficou meio sonsa e a declarante e o companheiro conseguiram sair de casa, que não indicou onde a arma e a droga estariam. Então, eles teriam encontrado lá. Mas ela viu ele saindo com elas. Que foi para a rua e ficou gritando, mas não foi ajudada, que não viu o rumo dos agressores desconhecidos. Tomaram. Retomou para casa por volta das 22h30 e viu que as armas e drogas tinham sumido. Ou seja, ela sabia que tinha na casa dela. Repara essas informações, ela entra em contradição. E não é contradição circunstancial, é elemental do fato. Inclusive, ela entra em contradição com quem teria descido lá da casa. Ora ela fala que o Pangué é o índio, ora ela fala que o Pedrão. Ou seja, a verdade não faz curva. Se ela realmente está falando a verdade, se for isso que aconteceu, ela teria mantido essas versões. Graças a Deus, a gente tem hoje tecnologia para mostrar para os senhores as contradições. Não vou ficar só falando que eu vou mostrar. Tá? Depoimento de José Antônio na fase policial. Aqui, eles não poderiam falar que ele presenciou. O ideal seria o quê? Eu vi os meninos batendo nela por horas, ótimo. Acabaria ali, ajudaria. Então, como que ele fugiu, e tem prova de que ele fugiu do local, assim que os homens encapuzados chegaram lá, ele não presenciou essa agressão que foi levada a ter feito no cemitério. Ele não pode falar nada disso. O que ele conseguiu, a investigação, é trazer um relato onde, supostamente, o Pangué teria descido e falado, Thalita já está lá. E só tem daquele aqui. Não poderia ser uma informação de que os moradores viram ela indo para lá e você, como companheiro, deve ter esse conhecimento? Ele não interpretou dessa forma. Não é eu que vou falar que foi o quê, que eu não estava lá, o Ministério Público não estava lá, o delegado não estava lá, mas é uma hipótese, onde ele nem buscou esclarecimento, porque chegou 2 homens encapuzados, ele não teria motivo de correr desses meninos, isso é fato, mas se ele se sentir ameaçado, ele poderia ter se equivocado. Ele só simplesmente saiu correndo, pelo que ele falou. Não acredito no depoimento dele, tanto é que ele está ali até agora. Talvez eu vou usar ele aqui para a gente estar inquirindo ele sobre isso. Aí eu entro numa parte fundamental com os senhores, que é a testemunha misteriosa. Testemunha misteriosa.
Pensa com a cabeça do delegado, eu sei que é difícil, mas vamos fazer esse seguinte exercício. Você tinha duas linhas de investigação, uma fácil e uma difícil. Era impossível, igual o próprio investigador falou, de localizar esses homens que entraram lá, né? A mais fácil era pegar os meninos que já eram conhecidos lá na comunidade, preto, pobre, é isso que passa. Infelizmente, é a realidade do Brasil. É a realidade do Brasil. Aí de quem sentar aqui. Então, o depoimento da vítima entra para salvar a investigação, trazer um norte. O delegado foi, conseguiu prisão, não achou nada com essas prisões. A doutora Sâmara até indaga. Foi localizado alguma coisa? Não achou nada, conversa, nada, nada, nada incriminador. Foi muito boa essa pergunta. Ou seja, o depoimento da vítima e o depoimento parcial do companheiro dela ainda é pouco para condenar. Isso é fato. O depoimento da vítima, eu vou mostrar aqui, mentiroso. Várias versões ela traz aqui. Teria que ter vergonha. Ela está com mais medo de ser processada por tráfico do que para falar a verdade. Essa é a situação que a gente tem que falar. Tá? Aí surge uma testemunha misteriosa que, pasme, sabe de tudo. Viu 2 horas a vítima sendo espancada lá na rua. Ela não teve a coragem de pegar o celular dela, o telefone que seja. Aqui, ó, tem uma mulher, polícia, 190. Polícia, tem uma mulher sendo espancada aqui na rua do Alto Boa Vista, vem cá. Desliga, vai dormir. Ela seria identificada? Seria? Seria? Jamais. Jamais. Tem polícia aqui, se eu estiver errado, pode me interromper. O 190 não pergunta informações. Ó, vem cá urgente, que está vindo a pessoa aqui, ela está sendo agredida. Eu não quero me envolver, tenho medo, mas eu estou aqui para falar. Ou seja, ela teve medo de um ato de humanidade, de presenciar, ela teve a falta de sensibilidade de presenciar por horas, ou seja, o depoimento dela, onde ela identifica os 3 réus, onde ela consegue falar, supostamente, como que aconteceu, que ela apanhou perto da caçamba, depois ela foi sem vida, já desacordada, enterrada. Ela entra em detalhe, ela devia estar de camarote assistindo, para ter tantos detalhes assim de interesse da investigação. Aí o que acontece? Ela cria coragem de um dia para o outro, para encontrar com um delegado de polícia por diversas vezes. Ela teve medo de ligar para a polícia, mas para o delegado de polícia ela encontrou diversas vezes. Detalhe, antes dos réus serem presos. Agora, quem fala? A pessoa que tem medo realmente dos réus teria, de fato, coragem de encontrar com um delegado de polícia? Qual que é mais fácil? Analisa objetivamente. Ligava a polícia, tem uma mulher apanhando aqui, tchau, vou dormir. Ou, delegado, é o seguinte, aconteceu isso, isso e isso. E não foi uma vez que você falou, foram várias. Isso aqui, gente, a gente não pode admitir, não. É isso que a acusação tem contra os réus. O depoimento mentiroso da vítima, o depoimento mentiroso do companheiro dela, que ela queria incriminar ele aqui na frente dos senhores, fala que ele abusava dela, batia nela, e uma testemunha que sequer pode ser indagada aqui. Com base nisso, o Ministério Público, infelizmente, ele traz o depoimento do Juvenil, do Moacir, da Tatiana, não colocou nem eles aqui, vocês não tiveram nem o direito de ouvir essas pessoas que ele citou na fase do inquérito. Se foi tão importante esse depoimento, teria que ter trazido eles aqui, mas não foi feito. Tá? Eu vou mostrar aqui como que essa testemunha misteriosa surge e como que essa história é mal contada. Porque tudo que eu falei aqui está comprovado. Não estou falando demagogia com ninguém. Olha a situação. Aconteceram situações de tortura com outros usuários naquela localidade. Então é importante vocês saberem disso. O réu já estava preso e isso aconteceu. Tá bom? A testemunha misteriosa, eu trouxe alguns questionamentos. Supostamente viu todo espancamento por horas, teve medo de ligar para a polícia e em seguida foi dormir. Que mesmo antes dos acusados serem presos, criou coragem de encontrar o delegado por diversas vezes para prestar informações que foram cruciais para a investigação. Lembrando, impossível localizar esses homens encapuzados. Não foi sequer colhido o depoimento na forma da Lei de Proteção à Testemunha, que garante o sigilo dos seus dados pessoais e o sigilo da fonte. Aqui eu quero fazer uma ressalva, é o seguinte, falou que essa lei não protege testemunha nenhum. Então, infelizmente, os próprios operadores do direito não acreditam na lei, porque a lei protege sim. Inclusive, ela é uma grande vitória para os delegados em razão da dificuldade mesmo de localizar. O que a gente não pode admitir é um cidadão ser condenado por uma testemunha que sequer foi ouvida pelo próprio investigador. Foi ouvida às escondidas pelo delegado e, por falta de provas,
pegou o depoimento de uma vítima viciada em drogas, que estava totalmente contraditório, totalmente defasado, e o do companheiro dela que não viu nada. Aí colocou essa testemunha aí, como que é defesa? Imagina você sendo acusado por uma testemunha que não tem rosto. Imagina você sentado aqui, você estaria sentado aqui, qualquer um de vocês, com essas narrativas. Vítima falando que foi, companheiro que não viu agressão, a historiosa contou. O delegado fala diferente. Conversou com a vítima, ela falou espontaneamente o nome deles, com detalhes, né, nas diversas vezes, que a gente não consegue apurar quantas vezes aconteceu. Aí a gente pergunta, a vítima falou o nome do acusado de forma espontânea? O que aconteceu lá, quando ela estava abatida, debilitada? O que aconteceu lá? A mulher que estava com medo já da polícia civil, que estava na cola dela. O que o delegado conversou com ela? Eu não sei, o delegado que vai poder falar isso, mas fato é que é muito estranho essa situação. A mentira deixa rastro, senhores. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. É muito fácil a gente colocar um preto, um pobre, com antecedentes criminais sentado aqui e empurrar a goela abaixo uma acusação fraca, frágil, que sequer entrou nas provas. Eu estou querendo entrar nas provas aqui, tá? Vamos tentar mostrar para vocês. Aqui é o depoimento da vítima na fase judicial. Já antevenho, aqui vai poder falar porque não foi parte do júri. Mas a grande verdade é que na quarta vez do depoimento da vítima, na terceira, que ela foi aqui no plenário, ela fala essa situação. Muita contradição. Olha o que ela falou. Ligou a televisão, tá sem luz em casa, hein? Começa aí, vamos lá. Por anos, uma coisa na minha casa, não sabia que era. Você sabe onde está faz o quê? Você sabe, aí me deu 2 pontos. Aí eu caí. Aí a pessoa está escutando. Aí viraram, viraram minha casa agachada. Guardaram, eu não sabia que tinha coisa. No plenário ela fala que não sabia o que tirar da casa dela. Não, porque eu tinha muito usado, eu era usuário de drogas, eu era usuário de drogas. Então, muitas pessoas diferentes estavam na minha casa. Até pessoas que eu não gostava estavam na minha casa. Então, eu não posso falar quem colocou que negócio na minha casa. Ela nem sabe quem colocou as coisas na casa dela. Não sabia. Não sabia o que tinha lá. Eles entraram, pegaram, e aí diziam, Antônio, saiu correndo. E eu fiquei na porta de casa chorando, pedindo ajuda, socorro. Aí, um menino preto desceu, não me passei, não veio mais. Esse menino preto, dos 3, o mais escuro é o Pangué. Ela fala isso na frente da juíza. No plenário, ela fala que for... Não posso falar do... Tá bom, tá bom. Bom, então vamos trabalhar só com... Não desceu. O que está acontecendo para quê? Vai fazer o quê? Pegaram nas coisas dentro de casa. Aí quem... Aí eles foram pegar, foram embora de novo. Aí eles ficaram, foi os dois meninos pretos. Esses dois que tinham entrado antes já tinham ido embora. E aí... Observe isso aqui. Esses 2 encapuzados. Quando ela emocionou aqui na frente dos senhores. Fala dos homens encapuzados, o olho dela mareja. Ela fica emocionada. Falou dos homens encapuzados, olha a postura dela. Quando ela fala dos acusados, ela fala na tranquilidade, porque sabe que não é eles. Olha só. Chora. Não aguenta falar, tem medo. O cara tá solto. Você é vítima. Tem medo, olha lá. E aqui do ponto de vista da defesa, tá, Christian? Sobre a contradição no depoimento da vítima. Disse que chegou em casa e ligou a TV, e nem luz tinha na casa dela. Disse que não sabia que tinha droga escondida na sua própria casa. Disse que não estava guardando armas e drogas para o réu e que era José Antônio, companheiro, que tinha amizade com eles. Reconhece que é usuária e que na sua casa entrava todo tipo de gente. A droga poderia ser de qualquer pessoa. O bairro Alto Boa Vista é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Mesmo depois da prisão dos acusados, os verdadeiros autores estão à solta.
A vítima estava e ainda está com medo de ser processada por tráfico de drogas, motivo pelo qual cooperou com a polícia, ajudando a melhor e mais fácil linha de investigação. Mesmo com os réus presos, ela continua com medo de sair de casa, porque os verdadeiros responsáveis, os homens encapuzados, estão à solta. Ela apanhou muito aqui, presta atenção. Aqui é um detalhe que eu vou mostrar para os senhores agora. O que aconteceu? Como que eles não queriam dar ênfase, a investigação dar ênfase na conduta dos homens encapuzados, porque eu, naturalmente, exigi da investigação apurar quem seriam essas pessoas. Como eles não tinham isso, eles diminuíram a importância para falar como se fossem meros ladrões que roubaram a casa dela. E ela fala, tomei 2 tapas, hora ela fala, tomou coronhada, hora ela fala que ficou zonza, né? E vocês viram aqui. A perícia que a polícia fez na casa dela, essa é a casa dela. Mancha de sangue do tipo gotejada localizada no chão da copa da casa da vítima, conforme imagem 4 e 5, ID 98 25 21 0443. O próprio Ministério Público junta isso no processo e não falou aqui para os senhores. Os homens encapuzados bateram nela sim. Ela mentiu aqui para os senhores. E não foi uma lesão boba de um tapa, um soco, não. Para você ver um gotejamento de sangue, eu não estava lá, mas eu estou levantando a hipótese para os senhores refletirem. De todas as lesões que ela tinha, a única lesão compatível com gotejamento de sangue, qual lesão seria? Aquela brutal da cabeça dela que varou fora a fora. Aquela justifica gotejamento de sangue. E não é várias gotas de sangue na casa dela. A prova está aqui. Contra fatos não existe argumento. A gente pode colocar aqui 10 horas para o promotor falar. Contra fatos não existe argumento. Bateram nela sim. Os homens encapuzados. Quem são? Justiça. Quem são? Na frente da casa dela, na entrada. Ela fala que apanhou dos acusados que estão presos aí, ó, injustamente, 2 anos, apanhou do lado de fora. E dentro de casa? Apanhou dos homens encapuzados. E aí? Voltam os senhores. Por que a vítima mentiria? Medo de ser preso, usuário traficante, guardava droga. Perguntei aqui para o delegado, se eu uso da minha casa para deixar traficante guardar droga lá dentro, eu estou cometendo tráfico de drogas? Estou. Por que você não foi processado? Que a vítima é melhor do que eu, do que qualquer um de vocês? Elismar, se você guardar droga na sua casa, algum traficante pedir, a justiça vai vir com tudo para cima de você, vai te prender, vai te chamar de traficante. E a partir do momento que você tem antecedentes, meu amigo, acabou. Acabou. Todo crime que acontecer na sua região lá, especialmente tráfico, outros, vai ser você o suspeito. Infelizmente é assim. Infelizmente. A justiça criminal é implacável. Quem sentar aqui está lascado. Por isso, qual a importância do advogado, gente? Você acha que isso aqui deu trabalho? Demais. Eu fiquei uma semana inteira parando no escritório para fazer essa defesa. E por ironia do destino, eu não estou recebendo nada do réu para fazer isso aqui, não. O Estado que fez uma investigação tendenciosa, querendo interceptar, tirar de circulação os meninos que já dão trabalho, que ele responda por outros crimes. Mas o próprio Estado está me pagando aqui para fazer essa defesa. Ou seja, para desconcertar essa injustiça. Tá bom? Querer recuperar a guarda das filhas, família acolhedora, ela tinha perdido as filhas dela, ela não queria responder por um processo de tráfico, não. Ela não foi processada, tá? Então deu certo a estratégia dela. Hoje aqui ela está como vítima e continua sendo vítima, não é traficante, ela é usuária, beleza? Deu certo essa cooperação dela. Medo dos reais ser responsável pelas agressões, os 2 rapazes encapuzados que foram na casa dela e a espancaram, vocês viram o sangue ali. Não adianta ela falar que não apanhou, tomou 2 tapas dele. Mentirosa. Isso aqui não é divergência circunstancial, porque eu vou lembrar de uma pessoa que arranca sangue para gotejar que entra na sua casa? Você vai esquecer desse detalhe? Jamais. E ela fala com todas as palavras aqui que só apanhou dos réus, se isso aconteceu, jamais. A gente nega isso. Só uma injustiça. Só apanhou deles na rua. Ou seja, dentro de casa foi os homens encapuzados, sem sombra de dúvida e sem controvérsia. Por que não foi dito? Por que foi omitido pela investigação? Não vou poder falar, que é o depoimento do Raimundo Pedreiro e do Marcelo Coveiro no plenário,
Mas, graças a Deus, o Marcelo falou aqui aquilo que eu tinha falado lá atrás, na fase policial, quando não tinha tendência nenhuma de investigar isso. A justiça não tinha uma linha de investigativa definida e essas informações entram. A dinâmica que o Raimundo fala é essa. Escutou gemidos, escutou pedido de ajuda, ouviu. Quando liberaram ela, tiraram a massa lá fresca, esses homens encapuzados que fizeram isso, eu falo isso tranquilamente para vocês, batendo nela dentro de casa, arrastaram ela para lá para tentar achar alguma coisa lá dentro. Então, a pessoa se colocou nessa situação, está envolvido com a criminalidade. Lá não é 1, 2, 3, não continua tendo crime lá o tempo todo, mesmo depois da prisão desses meninos aí, tem a vida toda pela frente, vai desgraçar a vida deles. Chegou uma cadeia desse tamanho, porque são 5 crimes que jogaram nas costas dele: tortura, tentativa de homicídio, colocaram associação para o tráfico sem encontrar droga nenhuma. Olha isso. Colocaram extorsão e violação de sepultura. Se passar um, passa tudo. Eles vão pegar mais de 60 anos aí. A vida desses meninos está acabada. Pensa num familiar seus. Uma situação dessa, um processo frágil de prova. A justiça aqui, ó, sangra. Sangra. Quem são os homens encapuzados? É a pergunta que eu faço para os senhores. E a gente não tem dúvida aqui que a acusação, no caso, o trabalho da investigação, ele foi mitigado. Eles ignoraram essa linha que era impossível e passaram a colocar os meninos que já era conhecido. Preto, pobre, favelado, infelizmente, está fácil de jogar eles a responsabilidade, essa bucha nas costas deles. Quem são os homens encapuzados? Eu pergunto. Quem deve responder isso, senhores? Não é eu, não é os advogados aqui. Quem deve responder isso é a Polícia Civil, que tem que investigar melhor. É porque tem muito trabalho, não que recrute estratégias para buscar a elucidação real dos casos. Não é pegar pessoas que já têm um passado histórico, que é fácil condenar, porque a gente tem preconceito, infelizmente, já fez isso com um, vai poder fazer com o outro. Não é assim que funciona. Aqui é o direito penal do fato, não do autor. A gente tem que punir fatos. Esse fato está provado? Não. Eles têm mais de 20 anos para investigar, para apurar quem são esses homens encapuzados que entraram armados, que roubaram armas supostamente. Eles teriam mais de 20 anos para localizar o rumo que foi a moto, que eles chegaram lá de moto. Tem câmera, para onde que foi? Cadê aquela investigação que a gente vê nos casos de mídia mesmo? Mas não, ele não tinha tempo para isso. Vocês ouviram falar 4.000 processos. Como que ele ia parar a delegacia dele para fazer toda essa diligência? É muito mais fácil ir para a segunda linha de investigação. É muito mais fácil pegar pessoas que já queriam prender e jogar mais um crime nas costas. Mas isso é justiça? É isso que a gente espera da justiça? Se isso é justiça, eu não sei mais o que é. Eu posso rasgar meu diploma e ir embora daqui. Desacredito na justiça. Aí vocês vão me perguntar o seguinte: isso aqui, doutor Tilino, isso não acontece, não. Isso é coisa de filme. Você acha que o delegado, com a seriedade dele, ele vai fazer algo assim, tendencioso? Ele foi no achômetro. Não estou falando que ele é maldoso. Ele foi, ó, esses meninos podem ser eles. E seguiu essa linha. Vocês vão perguntar para mim, mas isso aqui acontece? Isso acontece. Olha esse, Bruno, é um outro caso. Está no processo, tem link tá na petição que eu fiz. Delegado, perdão, se puder depois retomar o tempo, que a gente está. Não, está na petição daquela sequência de links que eu trouxe. Inclusive, essa apresentação está toda lá, tá? São vários links, aí não consigo indicar precisamente, mas está dentro da apresentação com o hiperlink do Google Drive, tá bom, doutor? Tá. Esse aqui é um delegado, estava apurando um fato criminoso que aconteceu na cidade dele, e ele tinha que elucidar para apresentar para o Ministério Público, perfeito? O delegado Bruno, Santa Catarina, Riba do Ouro Parque, dia 18 de fevereiro de 2019. Estamos aqui no possível local de homicídio. Exercício aqui hipotético, imagina esse caso aqui sendo julgado hoje. Réu preto, pobre, confessou na frente do delegado. Tem um vídeo dele explicando, inclusive, detalhes de como ele teria ocultado o corpo, jogado, falou que deu 2 facadas. Sem dúvida, ele estaria sentado aqui e possivelmente condenados. Vocês têm dúvida disso? Eu não tenho. Ocorre que dessa vez a investigação se deu mal.
Esse caso deu repercussão depois na comunidade lá, está tendo processo, o promotor não está aí. O delegado Bruno, astuto, ele não contava com o fato de que a vítima iria aparecer na cidade viva. Mesmo depois de arrancar a confissão, a vítima apareceu viva andando na cidade. E sabe o que aconteceu? A vítima teve que ir lá no delegado e conversar com o juiz, e 2 dias depois que o réu foi solto. 2 dias, ficou 2 dias preso ainda. Conduzido por delegado Bruno, da polícia, as investigações concluíram que Fábio havia matado o homem porque era disciplina geral do primeiro comando da capital. Não bastasse ser taxado de assassino na cidade, a pedido do delegado de polícia e do promotor, George, ou seja, o delegado induz toda a marcha processual. Induziu a erro o promotor, induziu a erro o próprio juiz que decretou a prisão. Decretou no dia 7 de fevereiro, o juiz Idai Tony Filho decretou a prisão do Fábio, sob o argumento de que era necessário para investigar. Ali começou o inferno, esse é o relato do Fábio. Os policiais me prenderam, me agrediram, me colocaram na cela com um monte de bandido perigoso, me afogaram, colocaram o saco preto na minha cabeça, fizeram gravar um vídeo confessando que eu tinha matado. Eu confessei, porque se não confessasse, eles iam me matar, denuncia. O jovem disse que havia perdido as esperanças de sair da cadeia, quando na última sexta-feira, o homem a quem teria assassinado apareceu na cidade e foi levado à delegacia. Ele precisou ir na frente do delegado e do juiz para mostrar que estava vivo. Mesmo assim, eu só fui solto na segunda-feira. Fora da cadeia, o jovem não consegue emprego porque a cidade todos ainda acreditam que ele é um assassino. O que ficou para eles é que eu matei o cara, mas o cara está vivo. Eu não tenho nenhum tipo de passagem pela polícia. Sempre trabalhei, preciso muito ajudar minha mãe porque ela é doente. Acabou com a vida do rapaz. Acabou com a vida dele. Ele não arruma emprego na cidade, mesmo o cara vivo. Olha como é difícil tirar essa chaga de criminoso. Fábio acionou advogado e disse que vai procurar a justiça. Eles me acusaram de um crime que eu não cometi e na cidade todos acham que eu sou bandido, sendo que eu não matei ninguém, nem cometi nenhum crime. Isso não pode ficar assim, considera. O que você acha que, quando foi indagado pela reportagem, o que o delegado falou? O que vocês acham? Você acha que reconheceu a culpa? A versão da polícia. O delegado Ribas de Rio Pardo, Bruno, entrou em contato com a equipe do Correio do Estado e informou depoimentos de testemunha que fundamentaram a decretação da prisão do Fábio. Elas disseram que ele seria autor do suposto homicídio. Não houve ilegalidade, afirmou. Ele confirma que ele fez certinho. Ele defende a conduta dele ainda. Ele vai além. Se essas testemunhas mentiram, vamos investigar a prática do crime de denunciação caluniosa. Ele quer atrás das testemunhas. Olha só como que a justiça, no caso não é nem a justiça, a investigação, ele não reconhece o erro. Por quê? Quem vai tirar esses 2 anos da pena que esses meninos foram absolvidos hoje? Quem vai tirar esses 2 anos que já estão cumprindo de cadeia? Você acha que o Estado vai indenizar eles? 2 anos de vida? O que é tirar 2 anos da sua vida? Tempo é a coisa mais cara e preciosa do ser humano. É a única coisa que dinheiro nenhum no mundo te dá de volta. Foi tomado deles. Quem vai devolver isso para eles? Sobre o sumiço, o delegado faz a seguinte declaração. De fato, a vítima estava sumida, os familiares se deram conta do sumiço dela e estavam reclamando. Ou seja, tinha que prestar conta para a sociedade. Arrumou a confissão do cara. Não contava ela, porque eles tinham convicção que seria ele. Não contavam que a vítima ia aparecer viva. O delegado ainda disse que tem um vídeo em que Fábio confessa espontaneamente e com riqueza de detalhes. O motivo pelo qual ele teria confessado, a gente não sabe. A gente não sabe. É isso aí, senhores. O promotor falou da dúvida, que seria um trunfo nosso, da defesa. Mas eu falo para o senhor o seguinte: a dúvida não é trunfo da defesa. Ele era para ter olhado a lei. O que acontece? O artigo 386 do Código Penal fala o seguinte: o juiz absolverá o réu quando, mencionando a causa da parte positiva, desde que reconheça. Aí tem aqui: estar provado que o réu não concorreu para a infração penal, ou seja, teria que estar mostrando que eles de fato não concorreram. Isso seria uma prova, só que a justiça aceita o seguinte: quando não existir prova suficiente para a condenação. Inciso 7º. Olha aqui. Quando não existir prova suficiente para a condenação. Vocês não juraram cumprir a lei quando foi
concitado aqui pelo juízo, seguir os rigores da lei, está na lei aqui. Não é truco, não é nada, está na lei. Tá? Enterrar uma mulher viva é, sem dúvida alguma, uma situação muito triste, lamentável, que aconteceu na nossa cidade. Mas condenar pessoas inocentes, que convém jogar mais um crime nas costas deles, isso não é só injustiça, não, é atrocidade, é enterrar toda a justiça junto. A gente não pode aceitar isso. Cabe a investigação, isso não é ficar impune. Encerrando esse caso aqui, absolvendo, na dúvida, ou na certeza de que não foram eles, aí vem na consciência de cada um, quando você está em casa, será que eu desgracei a vida desses meninos? Ou será que não tinha prova mesmo suficiente? Realmente, esses homens encapuzados que foram, que tem sangue na casa, vocês vão fazer, vocês são juízes. Quantas vezes a gente não se sente injustiçado, impotente diante de situações da vida? Esses meninos estão assim. Já viu quando você quer uma resposta, quer uma informação e você não consegue, você está desalentado, ninguém está ali para te ouvir? Eles estão nessa situação. E hoje são os senhores que têm a capacidade de corrigir essa injustiça e falar assim, ó, Polícia Civil, eu quero saber quem são esses homens encapuzados, porque eles não se deram 2 tapinhas na cara da mulher, não. A mulher apanhou muito lá dentro, gotejou sangue. E esses meninos aí não têm elemento suficiente para condenar eles, não. Não é necessário ter certeza da inocência. A mera existência de dúvidas sobre a culpa já basta para absolver. Artigo 386, 7 do Código de Processo Penal. Está na lei, eu mostrei aqui. Tá? A dor e a inquietação da dúvida deve prevalecer. O que se busca aqui é justiça, não é vingança. Se eles responderam por outros crimes, eu não sei, não é o mérito do processo. O promotor gastou muito tempo aqui falando de situações que nem está no processo. Falta de prova. Isso é falta de prova. O que acontece? A gente tem que ter a serenidade de reconhecer que não tem prova suficiente aqui nesse processo sobre a autoria deles. Depois de tudo isso que eu mostrei para os senhores. Vocês não acreditam na lei? Ah, a lei é dos homens, não sei da religião de cada um, mas a própria Bíblia traz isso. Não julgueis segundo a aparência, né? Porque preto, pobre, tem antecedentes, sei lá o quê. Mas julgai segundo a reta da justiça. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tivesse medido, vos hão de medir. Hoje vocês têm o poder de corrigir a maior injustiça que eu já vi na minha carreira. Vocês têm o poder de resolver isso. Eu quero saber com qual régua vocês vão julgar. Da justiça? Colocando uma pessoa aqui querida sua. Você gostaria de um familiar seu ser condenado com isso? Pouco de prova? O promotor pode voltar aqui a hora que ele quiser. A prova grita no processo. Grita. Grita. Não existe certeza. E a lei fala que quando não tem certeza, tem que absolver. Está na lei. A justiça fala, não julga conforme a aparência. Se esses meninos for condenado hoje, é porque eles são pobres, pretos e têm antecedentes. Porque prova não tem no processo, não. Prova não tem no processo, não. Então a gente vai entrar nos quesitos, já para encerrar, tá? Falar com os colegas da defesa aqui, eu peço desculpas pelo tempo. Quanto à materialidade, quando chegar o final da nossa explanação, o promotor pode ser que ele volte, depois a defesa vai voltar de novo, entendeu? Mas se ele escolher não voltar, encerra aqui, já vai para o quesito, a gente já consegue liberar todo mundo. Então a estratégia dele, ele tem o poder se vai continuar ou não, é bom a gente falar isso. O que acontece? Quando chegar na fase dos quesitos, que é aquela pergunta de sim ou não, que a doutora magistrada vai explicar, vai ter 2 perguntas, que é a seguinte: quanto à materialidade do delito. É justamente isso. O crime aconteceu? Sim. Foi aquilo que eu falei desde o início. A mulher foi brutalmente atacada. Tem foto, tem vídeo, tem um material aqui, ó, que foi apreendido. A gente tem prova de que o crime aconteceu. A gente entra numa outra discussão agora, que é crucial para o julgamento. Quanto à autoria, no caso aqui, os réus, eles foram responsáveis por esse crime que aconteceu com a vítima Thalita? Quem tiver certeza que foram eles, fala assim. Quem tiver dúvida, ou achar que tem certeza também, a mera dúvida já basta. Porque imagina se você condenar uma pessoa, você não tem certeza de que ela é culpada.
É muito triste isso. Eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. A justiça está na mão dos senhores. Eu devolvo o restante da palavra aos colegas advogados e fico aguardando aí, na expectativa, se pode ter a tréplica. Perfeito? Muito obrigado pela atenção. Desculpa a eventual exaltação, mas é o que o advogado, nessa situação de injustiça, ele pôde fazer na ignorância, né, que sempre é um eterno aprendiz, mas o que eu percebi no processo de injustiça, eu pedi a Deus para iluminar minha mente, para eu conseguir fazer um material elucidativo, porque imagina explicar isso só na palavra, sem mostrar. Então, essa foi a ideia da defesa, na transparência, mostrar que não tem prova suficiente para condenar esses rapazes, e é o que a gente espera. Eu estou entregando aqui meu coração a esse julgamento, e, independentemente do resultado, eu dei o meu melhor, minha consciência está tranquila. Hoje eu vou chegar em casa, vou dormir consciente que eu fiz o melhor que eu podia para salvar essa injustiça. Agora, meu poder é até aqui. A partir daí é com vocês.